Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João Paulo, sou professor de filosofia e vou hoje dar uma aula para vocês sobre a origem do universo a partir da filosofia de Tales e Mileto. Então, para a gente começar essa discussão da aula de filosofia, é legal pensar que houve um tempo na filosofia e na antiguidade que era o período pré-socrático. E um dos mais importantes filósofos desse período foi o Tales de Mileto. E nesse período eles estavam com uma discussão, os filósofos, muito grande para tentar descobrir qual a origem do universo. E eles estavam numa ruptura com outro período que veio antes deles, que era a mitologia. Então eles começaram a perceber, inclusive o próprio Tales de Mileto, as inconsistências das respostas que se davam com base meramente, somente na mitologia. E aí ele começa a pensar a partir das observações da natureza e dar respostas racionais com base em elementos físicos. Por isso que trabalha a questão da physis nesse período. Physis quer dizer a coisa que é física, a própria natureza. E Tales de Mileto, então, vai inaugurar um novo modelo de pensar, a partir do qual, para ele, o princípio que deu origem ao universo não foi divindades, não foi a mitologia, mas sim um elemento que para nós é muito corriqueiro, que é justamente a água, alunos, né? É justamente isso, o H2O, que é a sua composição química, né? A água, para Tales de Mileto, é o princípio, já que dentro desse período eles estão trabalhando também com a ideia do arqué, uma palavra do grego que quer dizer princípio, ou seja, qual o princípio que deu origem ao universo, a tudo que existe. E mediante os seus estudos e observações, Tales de Mileto vai perceber o quão importante é o elemento água. E que tudo que existe depende, tem ela, né? E é necessitado dela para que floresça, para que sobreviva. E dentro dos seus estudos ele também vai perceber que a Terra, né, ela flutua sobre as águas. Então, para esse filósofo que a gente está estudando hoje, quem deu origem ao universo é a água. E ele tira dos deuses, então, quando ele afirma isso, a responsabilidade de dar origem ao universo. Ou seja, eu deixo de lado a mitologia e passo a tentar compreender a natureza por minha própria observação e tentar explicar com a minha própria razão. Então, dentro dessa discussão, Tales vai buscar, então, no elemento água, algumas compreensões. Primeiro, que a Terra flutua sobre a água. Depois ele ainda vai afirmar: tudo é água, porque tudo compõe ou está constituído de corpos hídricos. E ainda acrescenta que o que nós temos de importante para a vida vem da água. E aí a gente começa a pensar a própria questão mesmo do corpo humano, né? Quantos por cento de água é composto o corpo humano? 75%? Né? A própria planta, para ela florescer, ela precisa ser irrigada, ela precisa de água. Né? Os animais, os seres vivos, os oceanos, se diz aquela expressão que a água é fonte de vida. Então a gente começa a perceber o que Tales, em sua época, começa a compreender sobre a água, a tamanha importância que ela tem e que ela constitui a todas as coisas. Então, dentro desse princípio, ele é conhecido como um dos filósofos pré-socráticos mais importantes, por justamente inaugurar esse pensamento novo, a partir de uma determinação de um elemento físico e não mais a explicação de que a partir de um deus o universo foi criado, ou de vários deuses, como se dizia aí a mitologia grega, né? Só avançando aqui na aula, né? Este filósofo então vai buscar nesse elemento muito importante para a gente, né, que é a água, e vai descobrir isso a partir de quê? Através dos vários estados que a água perpassa ou passa, como o líquido, o sólido, o gasoso. E na movimentação desse elemento, né, da água, teria dado origem, né, segundo ele, a tudo o que existe, a toda a natureza e ao próprio universo. E a tudo que a gente pode observar ali. Então Tales de Mileto vai até propor, né, algumas categorias. Primeiro ele vai dizer que qual é a matéria-prima básica do cosmo? Cosmo, mundo, universo, né? Ele vai dizer, ela deve ser algo a partir do qual tudo possa ser formado, ou seja, a água que dá forma, origem a tudo. Ela deve ser o elemento essencial à vida, e de fato a água é essencial à vida. É capaz de se mover, ela se move, a água está sempre em movimento.
ou nos seus estágios, ou dentro de um rio ou do mar está em movimento. E ele é capaz de mudar, né, dentro dos estágios sólido, líquido, gasoso. Então ele vai concluir, tudo é composto por esse elemento, o elemento água. Assim, então, Tales de Mileto vai dar um salto importantíssimo, alunos, para a gente. Por isso, ele é considerado o primeiro filósofo, né, a trazer um elemento físico para dar origem ao universo e não mais atribuir às divindades. Espero que tenha ficado bem clara e tenha sido esclarecedora essa aula, onde a gente pôde entender o que para o Tales de Mileto deu origem ao universo, que é o elemento água. Tchau, tchau. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.